Michel Temer nega renúncia à presidência e exige rapidez nas investigações no Supremo Tribunal Federal. Estudantes protestam contra a permanência de Temer no Planalto e bloqueiam faixas do eixo monumental. Saúde na emergência. Conselho de Medicina recomenda a interdição de 4 das 6 UPAs do DF. Veja também, Ceilândia e Samambaia são as cidades com mais casos de exploração sexual na capital. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Em pronunciamento oficial na tarde desta quinta-feira, o presidente Michel Temer disse que não vai renunciar ao mandato, depois de ser atingido em cheio após a divulgação da delação premiada dos donos do grupo JBS. Temer será investigado na Lava Jato. O ministro Edson Fachin, relator dos processos relacionados à operação no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito contra ele. O ministro também homologou a delação dos empresários Joesley Batista e Wesley Batista e já liberou a divulgação do conteúdo desses depoimentos. A Juliana está aqui ao vivo, Juliana Cury está aqui ao vivo. Juliana, boa noite para você. Que dia, que clima aqui em Brasília, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Que dia mesmo, viu? O clima era de total instabilidade antes do pronunciamento do presidente Michel Temer. E mesmo depois que ele falou em rede nacional, alguns aliados continuam recomendando que ele renuncie ao mandato. Bom, vamos direto a esse pronunciamento. Vamos rever um trecho dessa fala do presidente Michel Temer. Olha só. O meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida. Olha aí, o presidente foi curto e grosso, exigiu rapidez nessas investigações. E por falar em investigações, Carol, o ministro Edson Fachin autorizou a abertura de inquérito contra Michel Temer. Portanto, agora o presidente se tornou efetivamente um investigado da Operação Lava Jato. A medida foi tomada a partir das delações dos empresários donos da JBS, os empresários Joesley e Wesley Batista. O conteúdo dessas delações foi divulgado ontem à noite pelo jornal O Globo. Aos investigadores, Joesley Batista disse que teve um encontro com o presidente Michel Temer no dia 7 de março no Palácio do Jaburu e nessa ocasião o empresário disse que estava dando mesada a Eduardo Cunha para comprar o silêncio dele. A quantia combinada, Carol, era nada menos do que R$500 mil por semana durante 20 anos, um montante de quase R$500 bilhão. E Temer teria se demonstrado satisfeito diante desse acordo, disse que tem que manter isso. Bom, a qualquer momento o STF pode liberar o conteúdo dessas gravações, lembrando que no pronunciamento o presidente Michel Temer negou que tenha comprado o silêncio de quem quer que seja e agora, como ele não renunciou, só resta aguardar para ver se o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai aceitar os pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. São 4 pedidos. Se aceitar, é todo aquele processo que a gente acompanhou no ano passado, abertura de comissão especial, depois vai para o plenário da Câmara, depois vai para o Senado. E aí, caso seja aceito esse impeachment, aí o presidente se afasta, assume o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por 30 dias, até que aconteçam eleições indiretas no Congresso Nacional. Carol, daqui a pouco eu volto com outras informações sobre essa delação bombástica. Pois é, ainda tem um julgamento previsto da chapa Dilma Temer, pelo TSE. Daqui a pouquinho você volta, Juliana. Obrigada. Centenas de pessoas manifestaram mais cedo na rodoviária do Plano Piloto contra o presidente Michel Temer. O grupo pede a renúncia dele do cargo e eleições diretas. E agora há pouco, os manifestantes fecharam o eixo monumental. Veja.
Diversos grupos de estudantes, trabalhadores e até indígenas se reuniram na rodoviária do Plano Piloto para manifestar contra o presidente Michel Temer e para pedir direta e já. Os cerca de 300 manifestantes se concentraram em frente à rampa de acesso ao metrô. Os índios dançaram no meio da rodoviária em forma de protesto. O ato teve muitas bandeiras, cartazes e faixas. Quem queria voltar para casa precisou ter paciência. O ato foi pacífico e a polícia acompanhou de longe a manifestação. Por volta de 6h30, os manifestantes ocuparam todas as faixas do eixo monumental e bloquearam o trânsito. E olha, a Polícia Militar acabou de informar que 1.500 manifestantes estão no eixo monumental neste momento. Todas as faixas da Avenida S1 continuam bloqueadas, então o trânsito está muito complicado por lá. Vamos mudar de assunto. Moradores dos Jardins Mangueiral reclamam da demora nas obras da rodovia 463, que já dura quase 5 anos. O Departamento de Estradas de Rodagem já deu 2 prazos, somente este ano, para a entrega da pista. Mas até hoje, nada foi feito. Já se passaram 5 anos desde que as obras de duplicação da rodovia 463 foram anunciadas pelo governo. O serviço vai beneficiar principalmente os motoristas e moradores do Jardim Botânico, Jardins Mangueiral e São Sebastião. A finalização do trabalho poderia evitar situações como a que o Guilherme passou. Já aconteceu um acidente comigo também, meu carro já derrapou na pista porque veio a colidir porque na chuva, a lama da obra vai para outra pista que está em funcionamento e aí é muito perigoso, muito buraco. Qualquer chuva que dá enche de buraco a pista. E os problemas se acumulam. Pelo monitoramento do DER, no ano passado houve 12 acidentes com 2 mortes. Já neste ano, o departamento não calculou esses números. No local havia até um quebra-molas para evitar excesso de velocidade, mas agora só restaram as placas. As entradas do Jardins Mangueiral estão muito precárias, a outra está sem iluminação e essa entrada aqui está um perigo danado porque o quebra-mola que tinha aqui, que reduzia o trânsito no retorno, já não tem mais. Então fica muito perigoso, acontecem acidentes demais. O último prazo para a liberação da pista, dado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, foi abril deste ano. Mas até agora, nada de inaugurar o trecho. Enquanto a pista não é liberada, moradores aproveitam o largo espaço para se exercitar. Estou aqui fazendo uma caminhada para aproveitar esse paradeiro dessa obra aqui. Pois é, seu Geraldo, mas a sua caminhada pode estar com os dias contados, viu? Já que o DER divulgou uma nova data para a entrega da pista. A previsão agora é para junho deste ano. O DER informou que este ano não foram registrados acidentes com morte na pista. Disse que a demora na obra, que custou 8 milhões de reais, foi por problemas financeiros das gestões anteriores. Na Fercal, alunos da rede pública fecharam a pista pedindo ônibus escolar. O local ficou interditado por mais de 5 horas. Um longo congestionamento se formou na região. Veja. O protesto começou às 4 horas da manhã. Alunos da rede pública da Fercal fecharam os 2 sentidos da DF-150. Os parentes dos estudantes também participaram do movimento. O protesto era por ônibus escolar. Segundo os manifestantes, os motoristas que prestam esse serviço às escolas estavam de braços cruzados desde o início da semana. Ao que tudo indica, a empresa não está pagando os profissionais. A manifestação desta quinta-feira travou o trânsito na região. Muito caminhão e carro esperando passar. A pista fechada nos 2 sentidos. A Polícia Militar acompanhou o protesto, que foi pacífico. Por volta das 10 horas da manhã, as pistas foram liberadas. A empresa Travel Bus, responsável por atender os alunos da Fercal, reconheceu que os motoristas estão sem receber desde abril. A empresa disse ainda que aguarda o GDF sanar uma dívida de mais de 2 milhões de reais para só depois pagar os profissionais. Em nota, o governo informou que 23 escolas de Sobradinho estão sem transporte escolar e esclareceu que a Travel Bus não apresentou o documento necessário para o pagamento da dívida. O prazo para que o problema seja resolvido
não foi divulgado. A polícia prendeu 15 integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de motos e falsificação de documentos. Outros 2 acusados ainda estão foragidos. Em plena luz do dia, é possível ver uma das ações dos ladrões em Vicente Pires. A dupla para ao lado de uma moto estacionada. Um dos bandidos tira do bolso uma chave Misha, uma espécie de chave universal para ligar a moto. Depois, eles sobem e vão embora. Já neste outro roubo, os criminosos estacionam, olham para os lados e escolhem a moto. O homem, com um pacote na mão, disfarça, entra em um dos estabelecimentos e sai em seguida. Ele finge esperar alguém enquanto analisa o lugar. Em alguns segundos, consegue ligar a moto e foge. As investigações começaram em novembro do ano passado, quando a polícia apreendeu 3 picapes carregadas com 12 motos. O chefe do grupo, Reginaldo Marques de Souza, era da Bahia e comandava toda a ação de lá mesmo. Os homens agiam de forma organizada. Entre os integrantes estava o dono dessa gráfica que fica em Ceilândia e o proprietário dessa lan house em Taguatinga. Os 2 foram presos por falsificar os documentos das motos. Ao todo, 15 pessoas acabaram detidas durante a operação e confessaram os crimes. Elas vão responder por associação criminosa, receptação e adulteração, uso de documento falso, falsificação de documentos e furto qualificado. Balanço da dengue no DF. De janeiro até a segunda semana de maio, foram registrados 1.928 casos prováveis de dengue. Desse total, 1.653 são de moradores locais e 275 de outras unidades da federação. No mesmo período de 2016, o número era de 15.210 casos. Em relação à febre chikungunya, foram mais de 300 casos prováveis no ano passado, contra 67 neste ano. Para o Zika vírus, a diminuição foi de 95%, com 32 casos prováveis em 2017 em moradores do DF e 596 no ano passado. Descaso na saúde pública. Das 6 UPAs do DF, 4 correm o risco de serem interditadas por falta de condições mínimas de trabalho. A Secretaria de Saúde tem 90 dias para sanar os problemas apresentados no relatório do Conselho Regional de Medicina. Segundo o relatório divulgado pelo Conselho Regional de Medicina, as unidades de pronto atendimento de Sobradinho, Ceilândia, Recanto das Emas e Samambaia podem ser fechadas. O Conselho de Medicina informou que essas unidades não oferecem condições mínimas de trabalho para os profissionais. Ainda de acordo com o texto, há falta de médicos e de remédios nessas unidades. Pelo documento, a Secretaria de Saúde tem até 90 dias para resolver todos os problemas. A decisão do Conselho foi tomada depois de uma vistoria realizada nos primeiros meses desse ano. A Secretaria informou que já recebeu notificação no dia 12 de maio e que, desde então, segue trabalhando para sanar os pontos apresentados no relatório. A Secretaria de Saúde informou que já foi notificada pelo Conselho Regional de Medicina, disse que está trabalhando para resolver os problemas, inclusive a falta de remédios, médicos e enfermeiros. A Secretaria só não disse quando as novas medidas serão adotadas. A delação bombástica da JBS também atingiu o senador Aécio Neves. Logo cedo, o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do tucano do mandato. O deputado federal Rocha Loures também foi afastado, mas o ministro Edson Fachin negou os pedidos de prisão preventiva contra os parlamentares. Eles são acusados de receber propina da empresa. A irmã de Aécio, Andréa Neves, e um primo dele foram presos hoje em uma operação da Polícia Federal. A Juliana Cury volta com mais informações para a gente ao vivo. Juliana. Oi, Carol. Olha, o senador Aécio Neves não foi somente afastado do mandato dele, ele também está proibido de sair do país e de manter qualquer tipo de contato com outros investigados da Operação Lava Jato. Agora, no começo da tarde, ele anunciou o afastamento dele da presidência do PSDB e indicou o colega senador Tássio Gereissati para o cargo. Também, de acordo com a reportagem O Globo, o dono da JBS, Joesley Batista, gravou Aécio Neves pedindo R$ 2 milhões para a empresa para
para pagar o advogado que vai defendê-lo na Operação Lava Jato. A Polícia Federal também diz ter gravações da entrega de parte desse dinheiro para o primo de Aécio, que foi preso hoje. Nessas gravações, Aécio teria dito que a pessoa que receberia o dinheiro teria que ser, abre aspas, alguém que a gente mata antes de fazer essa delação, fecha aspas. Portanto, uma declaração bastante forte. Por meio de nota, o senador afastado, Aécio Neves, disse que foi surpreendido hoje com a gravidade das medidas autorizadas pela Justiça e disse que a reunião dele com o empresário Joesley Batista tratou-se exclusivamente de uma relação entre duas pessoas privadas, em que o senador solicitou apoio aí para pagar o advogado dele e pagaria de volta esse valor, os R$2 milhões, depois que ele vendesse um apartamento da família. Bem, Carol, notícia de última hora, o STF liberou já os áudios dessa delação da JBS, dessa bombástica delação da JBS que atingiu em cheio o senador Aécio Neves, o governo. Líderes de partidos como o próprio PSDB pensam em desembarcar da base aliada. Eles estão só esperando que todo esse material, todos esses arquivos sejam divulgados para confirmar as acusações contra o presidente Michel Temer. O ministro da Cultura, Roberto Freire, do PPS, já pediu demissão. Outros ministros tucanos pensavam em fazer o mesmo, mas eles estão aguardando aí a divulgação de todo esse material da delação. Portanto, como eu já havia dito, o clima continua de bastante instabilidade. Até as reformas da Previdência Trabalhista estão paralisadas no Congresso Nacional. Não tem clima, não tem ambiente para continuar votando. Carol, as novidades não param de chegar e a gente continua dando tudo durante a nossa programação. Pois é, porque novos capítulos devem vir com certeza, né? Tudo a gente vai saber daqui a pouquinho também no Jornal da Band. Obrigada, Ju. Boa noite para você. Veja a seguir como identificar se uma dor de cabeça é um caso de emergência. Depois do intervalo, até já.